Boa noite, estamos de volta à área live 64. Hoje a live vai ser dupla. Saudade também, Rabi. A live vai ser dupla. As pessoas estão começando a ser avisadas, estão começando a entrar. 20 horas em Brasília. Em Londres são 11 da noite, 23 horas em Londres. Bom, como eu tinha dito para vocês, hoje nós vamos ter uma live dupla. Teve uma agora às 18 com a Ilana. E agora a gente vai receber o Samuca Gerber, super designer. E a gente vai trazer ele para conversar sobre o trabalho dele e sobre umas coisas bem especiais. Ele já está aqui, deixa eu colocar ele na nossa conversa. Olá, boa noite. Espera aí que a imagem não apareceu ainda. Espera aí. Tava virada a minha câmera. Desculpa. Normal, isso acontece mais do que você imagina. Boa noite, bem-vindo. Que bom. Boa noite. Prazer estar contigo aqui, com todo mundo. Que bom, que maravilha. Que bom que você aceitou o nosso convite. A gente sempre está em busca de novos nomes, né? E de gente bacana e estão sempre agregando valor ao nosso projeto. Obrigado, bem-vindo mais uma vez. Bom, imagina, é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco da gente aí. Eu agora virei um ratinho de internet, estou pesquisando bastante, descobrindo muita gente bacana, né? Esse projeto tinha o intuito anterior de trazer sempre pessoas que eu conhecia e pessoas muito mais próximas e tal, porque facilitava também a conversa, enfim. Mas aí que apareceu tanta gente boa que eu falei, não posso deixar ninguém de fora, vamos lá, vamos atrás do povo, né? E as pessoas têm aceitado e eu tenho gostado muito do resultado, né? Queria que você falasse, começasse por onde a gente sempre começa com os nossos designers aqui, né? Qual que é a tua formação acadêmica? Eu sei, mas eu queria que você falasse para o nosso público, né? Que eu acho importante ter falar sobre isso, né? Uhum. Eu tenho duas formações, na verdade uma incompleta, mas eu considero ela como formação porque ela foi muito importante para mim, que é em artes visuais. Bacana. Então, quando eu saí do ensino médio, eu sempre fui muito apegado com desenho, com ilustração, né, com essa parte artística, assim. E aí, uma criança, né, 17 anos na cabeça, resolveu fazer artes visuais sem entender a complexidade conceitual toda que tinha por trás do mundo das artes, assim. Então, eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul aqui, para artes visuais. E eu cursei 8 semestres. Eu quase me formei ali, mas não... Resistiu bravamente. Resisti bravamente, mas não tinha maturidade na época, assim. Aí Você entrou buscando... muito cedo na faculdade, né? 17 é muito cedo. Muito cedo mesmo, assim. Então, mas foi muito bom pela parte plástica, né? Pelo entendimento. Por mais que era um bicho de 7 cabeças para mim, eu tive um entendimento diferente do mundo, a nível conceitual, assim, que agregou muito. E prática, né? Uma universidade que te força, vamos dizer assim, ou te coloca na posição de realmente ter uma prática artística elevada, ajuda muito na carreira seguinte, né? Aí, frustrado com as artes, eu fui tentar alguma outra coisa na área do design e me formei em design de interiores. Foi minha segunda formação. Você é design de interiores, bacana. Sou design de interiores, porque eu já tinha esse apego com o Fabril, né? Sobre fazer as coisas, sobre o projeto de imóveis, sobre pensar objetos, pensar composição. E eu acabei me formando em design de interiores, onde eu tive uma atuação muito curta como designer de interiores. Porque eu logo... Quando é que o bicho do design de produto te mordeu? Como é que foi isso? Porque agora eu fiquei curioso.
Cara, quando eu me formei em interiores, eu comecei a trabalhar num estúdio bem bacana em Porto Alegre, bem artística, assim, a proprietária era muito legal, ela tinha uma visão muito para frente, assim, e eu comecei a assumir um pouco dessa parte de projeto de imobiliário dos ambientes que a gente projetava, né? E aí eu senti uma carência da formação de design de interiores na capacitação para projetação de imobiliário técnico mesmo. Eu estou falando de caixaria, né? Cozinha, armário, fazer essas coisas, eu senti falta. Aí eu fui fazer um curso de marcenaria no Senai, bem Olha, raiz. É. E aí é uma cachaça, né? A marcenaria é uma cachaça. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do produto, cara, e aí só foi. Aí deslanchou. eu também sou designer de interiores de formação, né? E a gente vê, a gente vê aí, a gente, bom, no meu curso, pelo menos, a gente tinha um estudo muito forte disso, né? De projeto, mas desse projeto de marcenaria e tudo. Mas você acaba aprendendo vistas e tal, e, Não, enfim, né? sim, sim, sim. Não, existe um embasamento teórico-técnico que o curso te passa, mas a prática é diferente, né? Aquela coisa de lidar com o profissional de marcenaria, de lidar como as coisas acontecem na prática com a parede torta, com, a, É, com as nuances que cada projeto tem, cada lugar que vai ser específico. E eu quis aprender, eu tenho esse embasamento ou essa prática de aprendizagem que eu penso. Se eu quero fazer uma coisa que é 5x, eu tenho que começar a fazer o X primeiro, né? Eu tenho que aprender a fazer o X. Eu tenho que saber. Se eu quero projetar um móvel de madeira, eu tenho que saber trabalhar madeira. Pelo menos o conceito, tem pelo menos uma vez ter botado a mão numa marcenaria, né? não, Então isso é isso importantíssimo, porque eu acho. Né? a maioria dos designers de interiores vai para o mercado sem saber esses conceitos, né? Não se preocupa com isso. É, eu brinco com os professores que ficam bravos comigo quando eu falo isso, professor de faculdade, né? As pessoas são doutrinadas a desenhar e a projetar, mas nunca a executar. E É, aí tem essa carência, e você vê essa carência no mercado, é real isso. São 20 anos de profissão e eu sei o que eu estou falando. Você vê essa carência das pessoas não saberem como é que fixa um negócio na parede. Isso faz falta. Porque na hora que você vai projetar e vai desenhar, você tem que saber sobre isso. Como é que isso vai ser fixado, como é que vai ser feito estruturalmente. Você não precisa ser um expert, mas você tem que ter essas noções, tem que saber isso. Porque marceneiro não faz milagre, não. Faz muita besteira se você deixar. é Né? verdade, é verdade, É, é verdade. marcenaria. Marcenaria não, modulado, faz muita besteira se você não dominar o negócio, né? É, E a responsabilidade é sua, de certa claro, forma, né? claro, E claro. é importante também essa preocupação de ir atrás dessas formações. É por isso que eu pergunto sempre sobre formação. Eu começo essa conversa sempre com a formação. Eu acho isso importante, né? De falar para as pessoas, porque tem muito designer que está começando agora, que vai para o mercado também sem ter essas percepções que você teve, né? Que foram É. percepções tuas e que você falou, olha, eu preciso dessas formações específicas e vou atrás disso, né? Seria até interessante começar a ter isso nas cadeiras, né? De marcenaria, nas faculdades de design de produto, porque Eu faz acho falta, fantástico. né? Faz falta. Por exemplo, os cursos de arquitetura, muitos deles fazem uma breve lambida, né? Pelo perdão da palavra, no que é a construção. Então, eles botam a Sim, gurizada a mexer massa, botam a tentar empilhar um tijolo, botam a tentar passar um reboco, para saber. Eu acho fundamental, assim. Eu acho que todo mundo tem que sentir a dor do que é a prática, né? Do que é o fazer de verdade, assim. Então, mas isso é importante para justamente isso que você está falando, né? Para saber como é que a parede torta aconteceu, né? Eu fiz um curso de pedreiro para aprender isso. Depois de é, muitos anos, eu resolvi fazer um curso de pedreiro para descobrir como é que os caras fazem um negócio torto. É, e para poder mas corrigir é, antes de acontecer a bobagem, né? claro, E aí claro. você vê que nenhum desses caras usa esses conhecimentos, né? Do saber mesmo, do saber usar um esquadro, de como se começa uma parede, tem que fazer o esquadro para poder ela ficar retinha,
E você tem que bater o esquadro toda hora, tem que ter os instrumentos, e são coisas simples, não é nada muito sofisticado, né? É lógico que hoje o mercado te oferece lasers maravilhosos e tudo, mas aquela coisa raiz lá da linhazinha com pêndulo, aquilo é formidável, né? A gente tem que Claro, claro. começar a ter É, isso. Parece que alguém já está é, fazendo uma pergunta aqui. Alguém está fazendo uma pergunta. A sua formação em artes te ajuda hoje no refino estético dos seus produtos? Você acha que existe uma lacuna no gosto dos profissionais que fazem o mesmo que você? Boa pergunta. Quem é a pessoa? Deixa eu ver o nome aqui. Clark Philip. Obrigado pela pergunta. tá certo. Obrigado, Clark. Ó, eu vou dizer, a minha formação em arte me ajuda muito porque o meu estilo de projeto, o meu estilo de pensamento projetual começa no papel, né? Então, eu sou um designer que, antes de trabalhar qualquer pensamento digital ou 3D, que eu faço sempre, eu faço questão de fazer, mas eu consigo resolver muito mais coisa no papel antes. Então, eu trabalho muito com sketch, né? Esse industrial sketch, assim. Eu faço muito, muito, muito. Eu tenho pilhas e pilhas de Moleskine repleto de ideias, assim. E, com certeza, a prática em artes me ajudou muito nisso, né? Nesse pensamento projetual, assim. Então, a arte me ajuda nesse sentido prático, não conceitual. Mas, claro, Entendi. que reflete também, né? Reflete também porque, de certa forma, a gente consegue captar muito do que está acontecendo na volta, assim. Então, o olhar fica um pouco distinto na hora de perceber produtos alheios, vamos dizer assim, né? Ou qualquer outra coisa, na hora que tu vê qualquer outro objeto, uma cafeteira, seja, quando tu vê ela, tu consegue sentir que existe por trás uma espécie de expressão, e essa expressão eu posso incorporar para mim, eu posso me apropriar dela de forma boa, gente, por favor, não me julguem, mas eu posso me apropriar da expressão que houve algum dia para o designer que fez essa cafeteira, como forma de desenvolvimento, né? Então, mas é bem específico, assim, o meu jeito, tem vários tipos de trabalho de designers, assim, né? Várias metodologias, assim. A minha metodologia é a metodologia de sketching e para mim funciona muito bem, assim. Entendi. Então, o teu processo começa pelo básico ali, que é o croquis à mão, né? E depois Rabisco. você migra isso para o computador. Eu vi lá no teu Instagram que tem bastante isso, né? Os sketches, os livros abertos e tal. Tem até um vídeo interessante daquela poltrona que você fez, que é uma animação desenhada, né? Isso é bem interessante. Ah, sim, sim, é. E como é que você. Aí o teu processo é desenhar, passar para o computador e depois transmutar isso para a indústria, né? Transmutar, Como é que foi isso, por exemplo? Porque a tua formação não é de design de produto, a tua formação não, é de design de interiores. Você foi se sim. especializando, né? E hoje É um, você. Daqui a pouco eu vou falar disso, que você está numa grande indústria, né? sim. Então, eu queria que você falasse disso. Como é que foi isso? Como é que foi esse transmutar e mudar? Né? Porque, assim, é aquela coisa que eu falo. As pessoas são doutrinadas a desenhar, fazer sketch, nada contra. Tá? Sketch e tal, passar para o digital, fazer os modelos e tudo, e na hora de executar sempre dá um problema. Porque a pessoa Sim, não sim. entende esse processo. É, Eu acho que o Brasil também é muito jovem nisso, né? Os outros com países certeza. estão anos-luz da nossa frente. A gente está aprendendo e criando uma identidade própria, né? Mas a gente ainda não sabe fazer isso muito bem, né? A Itália, por exemplo, faz isso muito bem, né? A É, Itália, a tem uma Alemanha e cultura tal. mais formada, assim, de indústria. Mas Muito fazendo um mais gancho, tempo de indústria, né, do que a nossa, gente. nossa, É infinitamente, assim. lógico. Tem mesmo que a nossa indústria tem uma cultura muito comparativa, né? E eu acho que não, a gente não deve fazer esse tipo de contraponto, e na verdade a gente tem que pensar na questão evolutiva. A gente agora está encaixando numa identidade, a gente agora está entrando num momento
A gente realmente está pessoal. criando a nossa identidade nesse momento, né? Ela está sendo Isso, criada. isso. E a gente tem que entender isso, faz parte do processo, entende? Não vai ser a minha geração, não vai ser a próxima, talvez vai ser mais umas 2 ou 3 que vai ter a identidade realmente formada, que o Brasil vai ter uma indústria Ou, sólida. ou talvez Criativa. até seja, viu? Porque eu tenho visto esse mercado florescendo com muita gente boa, assim. É uma coisa que eu tenho comentado sempre aqui. Muita gente boa, assim, de qualidade, tipo você, de qualidade técnica, sabe? Que sabe realmente o que quer. É lógico, tem as coisas aí, os devaneios de passarela que desfilam uma vez e morrem, ninguém quer mais ver nada, né? Claro, claro. É normal. Mas respondendo ali, eu acho que a gente já pode até fazer um gancho para a parte da indústria. Eu entrei na indústria não como um designer, né? Eu entrei na indústria porque eu me apertei, na verdade. Eu abri um negócio, uma marcenaria, para fazer um trabalho grande, deu errado, super errado, e eu quebrei valendo. Tive que voltar para casa de mamãe e de papai. E Normal, normal, né? faz E parte. coincidentemente, na volta da cidade da minha mãe, dos meus pais aqui, tem um grupo minuano, que é um curtume muito grande, que tem a marca Salva hoje, né? Que tem uma indústria de mobiliário em couro. E eu consegui um contato dentro, porque eu era professor de marcenaria uma época, e aí um dos diretores ali da Salva hoje fez esse curso e tal, e a gente acabou se conhecendo nesse nível, assim, e ele precisava de alguém lá para a área de marcenaria, e quando eu cheguei lá, conversei com ele, ele viu meu currículo, e ele me largou dentro do desenvolvimento. A Olha, Salva hoje tem um setor de P&D, pesquisa, desenvolvimento e modelagem, assim, enorme, assim, são 20 e tantas pessoas maravilhosas trabalhando com prototipagem o dia inteiro, e eu caí lá, de paraquedas, assim, nunca ter visto muita indústria na vida, assim, sabe? E aprendeu daí, na cara, raça. aprendi na raça e foi muito bom, porque a indústria também aprendeu muito comigo. Eu trouxe um olhar diferente, eu trouxe um olhar mais projetual. A gente tinha a indústria tinha ainda muito essa coisa da raça de fazer as coisas no papelão. A gente Bacana. começou a desenvolver isso e foi crescendo e eu fui pegando prática do o que é fazer uma capa, quais são os limites do couro. O couro é um material maravilhoso, é fantástico. Eu sou apaixonadíssimo pelo couro. Mas ele tem suas limitações, ele precisa de um olhar especial na hora de projetar, né? E toda essa Entendi. parte estrutural, assento, como é que funciona, sentir as dores do que é cadastrar milhões de coisas e transformar um monte de números num produto, né? Isso tudo a gente trabalhou lá dentro e eu fui crescendo, né? E como eu sempre fui do desenho, sempre fui da arte, assim, eu sempre tive essa pulga atrás da orelha de, putz, eu queria fazer um trabalho bacana, assim, fui mostrando, né? Pegava a direção de vez em quando, ó, eu tenho isso aqui, o que vocês acham? Ou pegava um produto, fazia uma alteração positiva, eles gostavam e foi indo, eles foram ganhando confiança em mim, até que a gente conseguiu, então, dar esse passo, e eu fui, então, promovido a designer de produto, né? Dentro da fábrica aí. Bacana. E isso é importante, né? Você é muito jovem e está como design de produto e hoje você coordena também essa parte, né? Pelo que eu entendi, você é o responsável pela área de estilo da indústria, né? É você que traz os outros designers, convida, traz para fazer as coleções. É isso mesmo, né? Também, né? Não vamos dizer, uma andorinha só não faz verão, né? Como a gente fala. A indústria é muito grande, existem muitas pessoas envolvidas em todo o processo. Eu sou uma dessas pessoas que faz essa parte de, enfim, de curadoria e de zelo estético por tudo que está acontecendo por trás da fábrica. Mas claro que a Entendi. gente tem, a gente tem toda uma equipe muito bem estruturada lá que me ajuda muito nessa parte. Desde a parte, desde o momento de escolha, né, de curadoria real, assim, de pessoas, produtos, desenvolvimento, o que a gente vai fazer, até a parte de desenvolvimento, porque eu tenho uma equipe de engenharia maravilhosa lá dentro, assim, com quem a gente pode ter um acesso muito fácil para poder trabalhar o desenvolvimento desses produtos dentro da cadeia digital, né? A gente tem uma equipe de prototipistas fantásticos, entende, com quem eu estou o tempo inteiro interagindo, trabalhando nos processos, trabalhando nos produtos, porque, querendo ou não, a gente é uma fábrica de coisas para a fábrica fazer, né? Sim. Eu brinco sempre que isso, assim, o setor de desenvolvimento de uma indústria
Na verdade, está testando alguma coisa e quando tu realmente acha que aquela coisa está boa, tu tem que provar para a tua segunda pessoa, que é a indústria, que vai produzir, que isso é plausível, que isso se faz. Sim, Né? E como sim. é que eu faço isso com as duas ferramentas que eu tenho aqui? Essa é a grande questão. Então a gente faz todo um desdobramento de todos os produtos que a gente pensa, né? É uma engenharia pesada, às vezes demora 8, 12 meses para desenvolver um produto, né? Bastante tempo. Tem alguns, claro, é muito disparelho o timing, né? O lead time, assim. Porque tem produto que em um mês a gente resolve, em um mês e meio, e tem outros produtos que vão a 12 meses, né? Então depende muito desse processo. Mas que eu preciso validar. Então, cara, um sofá tem, às vezes, 1000 componentes, sabe? O que é isso? É uma loucura, é muita coisa. É pecinha de madeira que eu tenho que planejar o corte na minha CNC tal, porque isso aí tem que ter um código que tem que estar vinculado no meu outro sistema. Porque eles têm todo um giro fiscal, eles têm que estar tudo certo. Então é um grande bichão, um bicho de 200 cabeças que a gente não vê, assim, normalmente a gente acaba enxergando só o lado poético da coisa, que é o belo produto na vitrine, né? Que é O confortável, que é onde design, você tá. o Assim, design pronto é uma maravilha. Aí todo uma mundo fala assim, maravilha. eu faço igual. Não é bem É, assim, é, né? é. Ah, faz, claro que faz, porque a maioria das fábricas tem equipes assim que estão acostumadas a fazer com isso, né? Eu tenho a grande vantagem de poder compor essa equipe que faz as minhas coisas, né? Então tudo que eu penso é pensado dentro das dores e das capacidades da Salvo, do que a gente pode fazer, né? Bacana. Isso é muito bom, isso é muito positivo para o produto, sabe? Porque o produto sai mais mastigado, sai maduro, sai digerido, na verdade, sai pronto. Então isso é muito bom, assim. Isso A é Salva hoje trabalha com coleções de quanto em quanto tempo? Porque você está falando aí das dificuldades que é, né? Por exemplo, um produto sai em um mês, outro pode sair em 8, né? É lógico, a gente não é igual à moda, eu sempre traço esse parâmetro aqui. A moda tem quatro estações, cada uma com coleções, e hoje está assim, são coleções prêt-à-porter, noiva, luxo de alto. Os caras estão inventando uma coisa insana, assim, não dá nem para se acompanhar, né? O SS agora está sempre aumentando com um número, com alguma coisa que a gente não sabe, nova, porque eu acompanho muito o calendário da moda, né? Só que é sim, completamente sim. diferente da indústria moveleira, né? A indústria moveleira tem outro time, né? Mas eu estou vendo que, por exemplo, as indústrias têm se habituado a fazer coleções constantes, assim, né? Sazonais, assim, de certo tempo. Né? Dá para fazer isso? Hoje em dia você consegue fazer isso na indústria? Até porque não é só a tua equipe de criação. Às vezes você está trazendo um designer de fora para agregar a marca, e como é que é isso, né? Como é que é essa incorporação de um ser de fora numa equipe que já está toda formatada, já está toda. Todo mundo já se conhece, né? É mais fácil de lidar. Sim, sim. A primeira parte ali que tu falou sobre lançamentos e tal, o que rege muito da indústria de alta decoração no Brasil hoje é a feira Abimad, né? Que é a Associação Brasileira de Importantíssimo. Indústria, né, de Imóveis de Alta Decoração. Desculpa, meu gato aqui deu um corridão, agora me assustei. Mas é o que rege. Eles promovem 2 eventos por ano, né? Um em fevereiro e um em junho, não tenho certeza. É E muito normalmente são. próximo, é muito próximo esse calendário, não? Eu, Eu eu, acho. eu acho, assim, é uma crítica que eu tenho a fazer, assim, porque isso Não, mas acaba ganhando. totalmente crítico, porque não dá para lançar nada assim, Não, não, é entendeu? muito difícil. Porque tu acaba gerando uma política de fast fashion dentro do mobiliário que é quase insustentável, né? Não Eu condiz com a acho assim, realidade. Não não condiz condiz com a com a realidade. realidade, né? Uma feira por ano eu já acho um volume bom, assim, porque uma vez por ano tu consegue ir lá renovar, as lojas têm sede de novidade, né? Mas o lojista está acostumado com isso também, a refazer o showroom dele todo ano. Então, tem tudo isso. Então, os fabricantes têm que levar novidades pelo menos uma vez por ano nessa feira, que é
de novo, né, dizendo, seria o que rege hoje, ou uma das coisas que regem os lançamentos no Brasil de todas as indústrias. Claro, existe um movimento paralelo que é enorme, que é fantástico, que existe muita gente lançando coisas maravilhosas por conta, fora das feiras, e eu acho saudável também que exista isso, afinal de contas a gente acaba gerando um monopólio ruim, que pode ser prejudicial, né? Então, isso é bacana. O outro ponto é como a gente encaixa os nossos amigos externos dentro da nossa fábrica, né? Como traz a estrelinha ali para a realidade, né? Porque às vezes é É. uma estrelinha, né? Acontece. Eu creio que deve acontecer, sei lá. Não posso falar que chega a acontecer, porque todo mundo que conversa conosco assim, é gente muito capacitada, muito aberta e normalmente muito dinâmica, assim, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, assim. O que acontece é que normalmente eu faço os meios entre o designer e a indústria, né? São vocês que procuram ou o designer procura vocês? Como é que é? Por Os exemplo, dois eu tenho lados, né? um grande amigo, Luciano Santelli, que é um designer de mão cheia, e que ele Uhum, começou a procurar as indústrias, né? É sim. um cara super capacitado, maravilhoso, trabalho incrível, e ele bateu na porta das indústrias e foi lá e convenceu os caras. E hoje está Não, chega, assinando e mantendo coleções, né? Porque muito todo dia designer chega. pergunta isso para nós, né? Porque tem muito designer bom no mercado que não sabe nem por onde começa, né? E às vezes não consegue essa aproximação à indústria, né? Bom, aí são vários pontos, né? Mas, enfim, então, no nosso caso tem os dois lados, né? Às vezes tem alguns designers que a gente almeja e a gente vai atrás, então a gente procura profissionais nesse nível. Outros casos profissionais vêm a nós, mostram um trabalho, a gente avalia se realmente é uma coisa que chama atenção, que brilha os olhos, né? A gente acata com a ideia e tenta fazer. Esse é um ponto que eu daria até de dica eu como um profissional que vê muito projeto novo, né? Eu até daria de dica para novos profissionais aí é que trabalhem na apresentação do teu projeto, sabe? Enche o olho do teu cliente. Teu primeiro cliente é a indústria. Entende? Se tu quer bater de porta em porta para mostrar, tu não pode chegar com um papel de pão, tu não pode chegar com uma coisa pouco trabalhada e pouco pensada, entende? Mastiga, bate o martelo até o prego estar bem enterrado. Porque senão falha, sabe? Então, Aquela você coisa. tocou num ponto importante, e eu acho que isso é uma falha do meio acadêmico, do nosso meio acadêmico. É uma falha, eu acho que é uma falha. Não ensinam isso, não ensinam esse se apresentar, ir até a empresa, enfim e tal, né? E a gente vê, por exemplo, o IED lá de São Paulo, que é uma escola italiana que veio de fora. Eu já fiz algumas coberturas como jornalista em eventos deles, de lançamentos de... Eles fazem uma festa anual com os melhores alunos, os melhores trabalhos. E eles têm uma preocupação nas apresentações que é algo surreal. Eu tinha uma colega que fazia moda com eles, e quando ela me mostrou o portfólio dela, era isso que você estava falando, te encanta. Você tem vontade de fazer aquilo. Porque é tão bem elaborado, tão bem feito, né, que você tem vontade de ter. Né? É isso que você está falando. E eu vejo que o mercado nacional não tem isso. As escolas, as formações não têm isso. Né? É, Esse cuidado com a apresentação. Bom, eu penso dessa forma. Né? Pelo que eu tenho visto no mercado. Né? Pode ser que esteja mudando, enfim. não, claro, claro. Infelizmente a gente acaba trazendo os exemplos que não agradam, né? É sempre aquela. Ou tu traz a coisa muito boa, ou tu traz a coisa muito ruim, assim, ou muito ruim, né? É o jeito de falar, não quer dizer que seja ruim. Justamente, justamente. Mas é uma questão de comunicação. Eu tenho mais ou menos um pensamento nesse nível, assim. A gente tem que se dar conta que o nosso meio de comunicação, a nossa proposta comunicativa, a nossa linguagem, né? É gráfica. É gráfica. Primeiramente é gráfico, entende? Não. Texto ajuda. Bom posicionamento ajuda, imagem ajuda, putz, ajuda um monte.
Mas, cara, a primeira coisa, o que o fabricante vai olhar para o teu projeto e falar assim, pá, que animal, meu, quero isso aqui na minha fábrica, sabe? Justamente. Não é o teu bigode bonito ou o teu penteado, sabe? É o projeto, cara. É o projeto É legal. o projeto. É o projeto É, legal. as pessoas, eu brinco que as pessoas têm aquela coisa assim, eu sou designer, visto uma roupinha preta, e pronto, é só isso, né? Faz o personagem do designer, né? É o personagem do designer. Uhum. E você vê muito isso no mercado, né? O personagem do designer. Como se É, fosse o santo grau de qualquer coisa. E não é nada disso. O Ronald Sassão falou isso na entrevista dele, né? Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: o nosso mercado é muito fechado, né? E eu penso isso também. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos, mas o externo não sabe quem que a gente é de fato, né? Então você tem os Oscars do design que ninguém sabe para que serve. É, nós nos conhecemos, nós sabemos, o cara ganhou um IFB, ganhou um prêmio aqui, ganhou um prêmio ali, o Oscar de não sei o que, o Oscar daquilo outro. Mas para a ponta, para o comercial final, isso não faz diferença nenhuma. Porque ele não não. sabe do que se trata. E o É. Ronald falou isso com muita propriedade. E olha que ele é um dos caras mais badalados do mercado, né? Ah, mas ele é cancheiro, né? Ele entende muito de indústria, ele é um cara fantástico, assim, né? Ele Pois é um cara é, que... ele é um sucesso total, né? No que se diz respeito a fazer bem feito e a vender, porque além de fazer bem feito, ele vende, que é o Ele vende, né? difícil. Que Ele é o difícil. vende, que é o difícil. Madonna falava isso, não é difícil você entrar no mercado, é difícil você permanecer no mercado, causando o mesmo interesse. Ela falou isso há 30 anos atrás, e ela está aí até hoje, né? Então, é realmente isso. E eu, nesses 20 anos de design de interiores, de curioso, que eu sou um curioso, e como jornalista, eu vi muita ideia boa nascer e morrer, né? Uhum. Eu vi muito Claro. protótipo ir para feira e não ir para lugar nenhum. Né? E Por exemplo, acontece, a gente acontece está inclusive na falando indústria. a gente está falando dessa história de calendário, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo que é a Revestir, por exemplo, né? Tá. A Revestir hoje, você vai na Revestir, você vê um monte de coisa. O que acontece? A maioria é protótipo que não chega ao mercado, ninguém vê a cara. Aí o que aconteceu? Eu ia para São Paulo cobrir a Revestir, vi um monte de coisa bacana, ou ia como profissional visitar a feira e tal. Chegava em Brasília e chegava na marca, na loja da marca e falava assim, olha, eu quero tal coisa que não chegou, não tem. Né? E não sabiam do que estavam falando. Porque o Brasil tem uma questão, o Brasil é muito grande, né? Então, coisas que funcionam no Nordeste não funcionam no Sul. Coisas que Sim, funcionam no Sul não funcionam no Sudeste, né? sim, E, sim. e é uma coisa que as pessoas não perceberam ainda. Acontece também com o mobiliário, essa mesma coisa? Total, total. A gente tem uma preocupação, inclusive, nesse nível, assim, de manter o mix alternado, né? Não na marca, não na Salva, né? A gente tem outra marca que é a Minuano, a marca que trabalha com design mais consagrado, assim, uma linha mais agressiva, né? Então a gente tem esse pensamento, assim, em ter uma pluralidade, um mix de produtos que abranja realmente todas as áreas, assim. Claro, os produtos Perfeito. acontecem em todos os lugares do Brasil. Sempre tudo acontece em tudo, certo? Mas sempre vai ter uma pontualidade, assim. Sempre vai ter um cara ali que vai despontar um pouquinho em cada região por causa das características Justamente. específicas. E é A assim, sal... é sempre em questão de conforto, principalmente conforto e base estética. É basicamente isso assim. E conforto é primordial ainda. É Eu uma coisa estava que mais falando com você mais cedo, eu tive numa loja de vocês e sentei num dos sofás, né, e tal. Já conhecia a marca, enfim, e estou revendo, voltando, né, de certa forma, e vendo as coisas e tal. E eu sentei com uma amiga e cliente num sofá de vocês, e é um conforto tão absurdo, ela não queria levantar de lá mais. De tão absurdo que é o conforto, né? Eu estou falando isso porque vocês hoje têm uma especialidade, vocês trabalham exclusivamente com couro, né? sim. Dentro da marca. É uma marca que faz
Sofás, poltronas, artefatos de couro, né? Uhum. Não faz de Sei. tecido, não faz de outra forma nenhuma. E o couro, até um tempo atrás, havia um preconceito, por assim dizer.